Bom, pessoal, vamos só comentar desse assunto aqui bem rapidinho, bem por cima, só para não perder o hype. Depois eu quero fazer um vídeo mais elaborado, mais aprofundado sobre o assunto, coisa e tal. Vocês vão gostar. Tô preparando um material muito brabo pro canal, mas enfim. Porque, cara, não dá, cara. Essa semana foi o completo inferno no Bostil, cara. Primeiro foi a Lei Felca, censura na internet, coisa. Falou que era para proteger crianças de conteúdo sexual. Mas site pornô tá liberado. Porque você vai entrar no site pornô, não tem verificação lá. Não tem. Você consegue acessar de boa. Então, olha só que coisa. A lei FELC, ela preza tanto pela segurança da criança, preza tanto pela preservação da sexualidade da criança, que ela pode acessar o site de gente boa livremente e tem que fazer questão de entrar no site de gente boa pelo Brasil. Olha só que coisa excelente, não? Que coisa impressionante. E aí agora, acho que ontem, não lembro agora, passaram a lei que tipifica misoginia como um crime equiparável ao racismo, sem fiança e sem prescrição, né? Então, se você for preso, você vai ficar de 1 a 5 anos e não tem como você abaixar sua pena, nem como você pagar fiança por ela. Aí você pensa, né? Ah, tá bom, né? Misoginia, proteger as mulheres, coisa. Finalmente estão fazendo alguma coisa pra pegar o estuprador, pra pegar o abusador de mulher doméstico, esse tipo de coisa. Na verdade não. O que tá tipificado na lei de misoginia é você falar fatos. É você falar informações que, apesar de verdadeiras, podem vir contribuir com o estereótipo nocivo às mulheres, alguma coisa assim. Vou deixar aí na tela o print com o trecho da lei. Pessoal, só corrigindo a informação que eu passei aí, eu falei que na lei tinha uma passagem, né, um artigo, que falava que se você passasse uma informação que contribuísse com algum estereótipo feminino, né, algum estereótipo pejorativo feminino, mesmo se fosse verdade, você poderia ser preso. Pelo que eu vi numa matéria do Globo. E sim, Globo, porque essa lei virou notícia lá fora também. Pra você ver, até os gringos estão falando dessa lei. Segundo a matéria do Globo, realmente tinha esse artigo no projeto de lei, né? Propuseram que se você falasse uma verdade que fosse inconveniente para as mulheres, você poderia ser preso. Mas esse artigo em específico, ele foi, tipo, postilado, sabe? Não sei se o termo certo é vetado, não sei se o termo certo é cancelar, mas tipo, o artigo foi anulado, sabe? Teve uma reforma no projeto de lei e quando fizeram essa reforma, tiraram esse artigo da lei. Bom, não deixa de ser absurdo mesmo assim que nossos queridos senadores e políticos e presidentes e candidatos a presidentes tenham cogitado essa ideia. Mas tá bom, pelo menos uma coisa boa aconteceu, né? Pelo menos não foi tão ruim como a gente esperava. Continue com o vídeo. É esse tipo de coisa. Tem uma matéria da Globo que exemplificou bem o que as implicações dessa lei, o que é considerado misoginia. E você vai ver que não é nenhuma ação objetiva para as mulheres, para prevenir violência física contra mulheres, e sim a famosa violência psicológica. Ah, ele me ofendeu, esse cara tem que ser preso. Se liga aí na matéria. Porque às vezes a gente está se comportando de maneira misógina e a gente não percebeu, porque está na nossa sociedade, né? Então, por exemplo, interromper ou duvidar da fala de uma mulher numa reunião, numa conversa, num debate. A mulher está ali expressando a opinião dela, vem um colega de trabalho, por exemplo, corta a fala no meio. Super misógino esse comportamento. Às vezes para dizer exatamente a mesma coisa, mas precisa falar por cima para que a última palavra seja a dele, para que a voz no mais alto tom seja a dele, né? Veja que isso daí acontece conosco, mas acontece também com Carmen Lúcia, que é ministra do Supremo Tribunal Federal, que mencionou em uma das sessões que ela, o tempo todo, sofria algum tipo de aparte, algum tipo de interrupção na fala dela. Pois é, eu não conheço nenhuma mulher que nunca tenha se sentido interrompida, não tenha se sentido assim, num lugar quase violentada, porque a nossa comunicação, a forma como a gente se expressa no mundo, ela é muito importante. Então, quando vem alguém, um homem, e vem e rouba a nossa voz, interrompe a nossa voz, é de uma violência gigantesca. Então, isso é misoginia. Tem mais, viu? Os comportamentos misóginos são... Agora, é importante lembrar quem apoiou esse projeto.
Porque esse projeto, apesar de ter sido passado pelo PSOL, com grande voz da Erika Hilton, que vale lembrar, se importa tanto com misoginia, se importa tanto em proteger as mulheres de abusadores e gente que é violenta contra mulheres, que ela votou contra aumento de pena contra o estuprador. Ela se preocupa tanto com mulheres que defendem estuprador, olha só que coisa. A gente teve esse voto da Erika Hilton a favor, a gente teve o voto da Damares Alves. Como sempre, a Damares Alves fazendo merda, mas tudo bem, o que esperar da ministra que aprovou a lei de violência psicológica contra mulheres. Você teve também o Flávio Bolsonaro, sim, o Flávio Bolsonaro, que vai se candidatar à presidência esse ano. Ele aprovou essa lei de merda. Tá, mas Koenig, como é que isso vai afetar o nosso país? Como é que isso vai afetar a sociedade? Coisa. Será que você não tá exagerando? Coisa assim. Bom, deixa eu te explicar uma coisa. O primeiro efeito que o pessoal tava especulando, dos efeitos que eles mencionaram, era de que os jovens, né? Os jovens ou os homens, no geral, iam se recusar a chegar nas mulheres, né? Se recusar a abordar em festa, a dar cantada, a ser gentil, esse tipo de coisa. E olha só que coisa, isso realmente aconteceu. Muito homem, especialmente jovem da geração Z, fala abertamente que está desistindo de ter relação com as mulheres por causa dessa lei. Vou ver se acho algum post nesse naipe aí, mostrando os medos dos homens modernos por conta dessa lei. Mas se eu não achar, esperem até o meu vídeo mais detalhado sobre o assunto. Garanto pra vocês que o vídeo que eu fizer sobre esse assunto vai tá top, cara. Vai tá brabo. Só espera pra ver, só espera. E eu sei que vai ter gente que vai falar: ai, mas se uma mulher for salva por causa dessa lei, vale a pena sacrificar todos os homens que se enquadrarem nessa lei, todos os homens que forem censurados, todos os homens que forem presos injustamente. Pra esse tipo de pessoa, vai tomar no cu, tá bom? Vai tomar no cu, vai se foder, enfia uma rola bem grande no meio do seu rabo. Se você comprar um saco de laranja, e um saco de 300 laranjas, você comprou um saco de 300 laranjas, e nesse saco de 300 laranjas veio uma laranja podre, você não joga o saco todo no lixo, você pega essa laranja podre e joga ela no lixo. Gente assim, cara, me dá asco, porque esse tipo de gente não pensa, esse tipo de gente não tem uma moral objetiva, esse tipo de gente pensa que o certo é o certo e que o errado é o errado, não porque o certo é o certo e porque o errado é o errado objetivamente, mas porque, ai, eu sinto que isso é o certo, então eu vou defender isso. Ai, eu sinto que isso é errado, então você contra isso. Tanto é que tem um post que exemplifica bem o voto. E até atrás dele, cara. Eu vou postar nos meus 1 milhão de posts que eu fiz no Twitter só nessa semana pra achar esse post. Mas é um post que fala tipo: se passar uma lei de proteção às crianças, mas tiver lá escrito pra comer bosta e mijo, então o brasileiro vai defender até o fim comer bosta e mijo. E pior que é verdade, cara, pior que é verdade, porque o brasileiro não lê, o brasileiro não procura pra se informar. Onde que o brasileiro médio se informa? Globo, influencerzinho, geralmente de esquerda, né? A gente aqui, você que tá vendo meu vídeo, o pessoal do meu canal, o pessoal do Gamistano, meu querido, te amo, meu querido. O pessoal do Rafukes, do Ramsés o Pequeno, Tragicômico, tem sim uma voz grande na internet. A bolha aqui, nossa, ela é grande na internet. Só que no mundo real não tem reverberação. E no mundo real muita gente diverge da gente pelos motivos mais idiotas e mais torpes. É aquela velha história do Norme, do Esquizo e do Psycho. Eu vou fazer um vídeo sobre Norme, Esquizo e Psycho. Mas basicamente o que é isso? O Esquizo, ele é o cara que tem uma moral utilitarista e que ele é intelectual. O Psico, ele é um manipulador da sociedade. Ele é igual ao Norme, tem inteligência normal, mas ele não tem as amarras morais e emocionais, então ele manipula todo mundo. E o Norme é o cara normal, é o NPC da sociedade. E dentro dessa relação triangular, o Norme persegue o Esquizo. Não porque o Esquizo fez alguma coisa de errado, não porque o Esquizo cometeu algum crime, alguma merda assim. Não, é porque o Esquizo afeta o status quo, ele vai contra o status quo. E o Norme, ele quer o status quo. Sabe aquela coisa do Matrix que tem de
o Cypher querer a Matrix, do Cypher querer viver na Matrix, ou então das pessoas que veem uma falha na Matrix, não conseguem conceber que a realidade delas é uma simulação e elas se tornam os agentes Smith. É assim que é a nossa sociedade, amigo, assim que é a nossa sociedade. E é triste saber que tem muita gente até próxima de mim, nem vou falar o nome porque ela tá aqui do meu lado. Mas gente que não pensa, cara, gente que só raciocina, entre infinitas aspas, pela emoção. Mas enfim, eu vou elaborar mais sobre esse assunto num vídeo próprio sobre ele. Tô elaborando já o roteiro aí já. Vou tentar postar ele logo. E bom, eu vou deixar um recado pra vocês aqui agora sobre o canal em si. Eu sei que eu demorei pra postar vídeo, eu sei que eu fiquei sumido por um tempo, mas é porque eu tô lidando com muita coisa na minha vida. Eu tive treta com a minha família, eu tô começando a trabalhar agora, né, tá complicado minha rotina, coisa. E o único tempo que eu tenho livre é nos fins de semana. Só que depende também do fim de semana, porque eu moro na minha casa, na casa dos meus pais. Casa não, né, apartamento com meus pais e meus 3 irmãos, né. Só que meus pais, né, especialmente meu padrasto, ele não gosta que eu mexa no celular, não gosta que eu invista na internet. E ele já ameaçou de tacar o celular na parede, ele não deixa eu comprar meu notebook, mesmo já trabalhando, tendo 19 anos, sendo menor de idade, podendo ter autonomia, esse tipo de coisa. Eu entendo, eu tô debaixo do teto dele, eu sou subordinado dele, querendo ou não, então não tem muito o que eu fazer, sabe, só juntar um dinheiro e sair dessa casa. E aí o que acontece, né? Por conta do meu padrasto não gostar que eu faça vídeo pro YouTube, eu dependo da minha família inteira sair de casa pra eu poder gravar os áudios do vídeo. Ou então, tipo, meu padrasto e meus irmãos estão fora de casa, minha mãe tá dormindo ali, que nem tá agora, sabe? Então é meio foda, sabe? Então é por isso que eu ando meio sumido, sabe? Tá bem complicado, coisa. Sinto muito pelo meu sumiço. Mas eu garanto a vocês, meu público, que o meu conteúdo que eu vou trazer a partir de agora pra vocês vai ser um conteúdo bem produzido, cara. Tipo, não vai ter uma edição, por enquanto, mega elaborada, tipo um Daniel Penin da vida. Mas vai ter uma ediçãozinha melhor, um roteirinho melhor. A identidade visual vai estar mais marcante. Então, espero que vocês gostem dessa nova fase. E pode ter certeza, cara, um dos próximos vídeos que vai ter no canal mais sérios, mais, né, uma pegada meio drama análise, tipo um tragicômico da vida, não Renato Impera, tem outro youtuber, cara, não lembro agora, vou deixar aí na tela se eu lembrar. Mas um conteúdo mais de análise de treta, sabe, mais comentando assuntos polêmicos, coisas, não necessariamente no hype, né. Até porque os vídeos do hype vai ser nesse estilo aqui, tá? Eu só larpando, só mandando abobrinha aí, isso aí, dane-se. Mas eu espero que vocês gostem, cara, do conteúdo que eu tenho a oferecer aí, dessa nova era do canal, entendeu? E é isso aí, rapaziada. Obrigado por assistir até aqui. Falou, até mais. Fui.